Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às aulas da área de linguagem. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse bloco para responder às suas perguntas a professora Rose Mello, de português, e o professor Fernando Rangel, de língua inglesa. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, o Heron Cordeiro e o Guilherme Rodrigues. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela agora. Agora, professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vou pedir para a professora Rose relembrar os conteúdos que foram abordados. Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Bom dia, Fernando. Rose. Bom dia, estudante. Bom dia, professores que estão nos assistindo. Então, é um prazer, né, estar mais um dia participando do Tira Dúvidas. E hoje, no primeiro ano, nós trabalhamos a compreensão e interpretação de textos, né? Nós vimos a diferença, o que é compreender um texto e o que é interpretar um texto. No segundo ano, nós trabalhamos o contexto de produção, circulação e recepção de um texto. Qual são as características, qual a intenção, o objetivo, quem vai ler um texto, aquele texto que está sendo produzido. E no quarto ano do ensino fundamental, a professora Élica trabalhou anedota, né, o gênero textual. E no quinto ano, crônica e análise linguística. E no inglês, professor Fernando, quais foram os conteúdos abordados hoje? Bom dia, estudante, bom dia, Bruna, bom dia, Rose, bom dia, Heron, bom dia, equipe da Rede Minas. Estamos aqui mais uma vez para um Tira Dúvidas. Os temas foram 2 aulas do terceiro ano e uma do sétimo. A do sétimo envolveu as profissões, um diálogo sobre what's your occupation, para saber as profissões, bem simples. E o terceiro ano foi lendo revistas Skimming e Scanning, 2 estratégias de leitura que a gente vai explicar bem. E outra também do terceiro ano, linguagem não verbal em texto. Então, voltando mais para a parte da leitura. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. Nossa primeira pergunta é uma pergunta do primeiro ano. Qual a diferença de compreensão e interpretação textual, professora? Tem muita diferença, né? Então, vamos lá. O que é compreender e o que é interpretar um texto. É de suma importância você saber a diferença entre compreender e interpretar, porque para você acertar aquela questão ou para você conversar sobre aquele texto ou mesmo escrever um texto. Então, vamos lá. Compreender um texto é você entender o que está escrito no texto. Então, você leu o texto, está ali no texto. Você leu, compreendeu. Interpretar é muito além disso. Interpretar é você deduzir, é você fazer inferências. Eu gosto muito e falei na aula sobre uma analogia, né, que eu fiz entre compreensão e interpretação de texto. Eu vou repetir aqui para ficar mais fácil para você entender. Então, imagina que você está numa praia, né, sentado, e você ali, o que você está vendo? Você está vendo a areia, você está vendo a água, você sabe que ali é um mar e não um rio, né? Então você está observando. Você pode ver barquinhos. Se for uma água clara, muito limpa, você pode até ver alguns peixinhos. É o que você está vendo ali. Então, aí é o compreender, é o que está no texto. Você fez uma boa leitura, você compreendeu. Quando a questão é de compreensão, você leu e você achou a sua resposta. Aí
voltando à nossa analogia. Então, quando você quer ver além do que está ali seus olhos, no fundo do mar, para você ver o que tem no fundo do mar, você precisa fazer o quê? Você precisa mergulhar. Se você mergulhar, aí você vai ver o quê? Os corais, vários peixes de várias cores. Você pode ver até um navio que naufragou, né? Mas para isso, o que você fez? Você mergulhou. Você foi além da superfície. Então aí é a nossa comparação com o interpretar. Para você interpretar um texto, você vai além do que está ali escrito. E aí tem o seu conhecimento de mundo, né? Você tem o seu conhecimento prévio, você tem a sua bagagem sobre aquele determinado tema. Mas tem que ficar bem claro duas coisas. Quando você vai interpretar, você não pode extrapolar, porque você vai além do que está ali no texto, mas tem que ter toda uma conexão com o texto. Então, você não pode extrapolar e você não pode ir menos. Por quê? Se você não pode extrapolar, por quê? Porque ali você tem alternativas, né? Então, você precisa responder aquelas questões de acordo com aquelas alternativas. Então, se você extrapolar muito, você pode errar aquela questão. Então, tem que ter esse meio termo aí e prestar bem atenção até que ponto você pode ir, né? E o importante é você ter esse conhecimento prévio, porque e também a questão ali, você tem que ficar ligado se ela é uma questão de compreensão ou de interpretação. Por quê? Às vezes você não precisa nem de ler tanto texto, né? Porque no enunciado você já tem a resposta. Espero que tenha respondido. Muito obrigada, professora. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença de skimming e skinning, professor Fernando? Interessante a pergunta. E foi explorado esse tema, que é uma estratégia de leitura, né, que a gente fala em inglês, por língua portuguesa usa isso também, só que em inglês você colocou o tema. Skimming seria aquela leitura rápida, você vê o tema, mais o assunto do texto, que o tema, às vezes, para você pegar o tema, você teria de ler mais, fazer igual o Rose falou, a interpretação, que é ir mais a fundo no texto, né? Então, uma coisa mais difícil. Então, o skimming seria para pegar o assunto geral, as linhas gerais. E outra estratégia de leitura, que é o scanning. O scanning seria uma leitura rápida também, para você pegar informações específicas. Seria mais, no caso, informações explícitas, porque o explícito é mais rápido. O implícito é o que está dentro, que seria mais demorado a fazer. Então, informações explícitas seriam quase igual na notícia, que a gente fala da notícia, mas qualquer texto, quem é, para quem, quando, você vai ter que responder aquelas perguntas básicas do texto. Então, essa é uma estratégia de leitura que a gente fala em inglês, chama dois processos. Um que parte de baixo para cima, que vem do conhecimento linguístico, que em português chama análise linguística. Então, você parte do seu conhecimento da língua e do vocabulário para você chegar, você vai subindo. E o outro parte de cima, quer dizer, a pessoa não tem tanto conhecimento linguístico, não tem tanto conhecimento de vocabulário, mas ela vai pelo assunto, que é o conhecimento prévio e tudo. Então, o ideal seria compreender o texto e interpretá-lo de acordo com essas duas estratégias. É você utilizar o conhecimento linguístico que você já tem, estruturas gramaticais, verbo, vocabulário, e mais o conhecimento de mundo do assunto. Então, são as duas, olhar a informação não verbal, que vão ajudar a interpretar. Muito obrigada, professor Fernando. Nós recebemos a pergunta agora do Daniel, de Curvelo, da Escola Estadual Major Antônio Salvo, e ele está no 2º ano. Daniel está perguntando: filmes também têm contexto, por isso eles também podem ser considerados textos? Daniel? Daniel. Bom dia, Daniel, tudo bem com você? Então, quando nós falamos sobre texto, né? Então vamos voltar lá, o que é um texto? Texto é tudo aquilo que comunica. Comunicou é um texto, né? Então não precisa ser só
palavras, né? Onde tem aquele texto enorme, não. Então tem vários, tudo que faz sentido. Se eu fiz um gesto assim, é um texto, não é isso? Por quê? Porque eu consegui comunicar. Imagina, né? Agora acho que não tem muito isso, mas o professor, se ele está numa sala de aula e ele aponta para um aluno que às vezes está lá jogando buchinha, incomodando naquela hora, ele faz um sinal e mostra a porta, ele conseguiu comunicar, não é isso? Então é um texto. Então precisa ficar definido que texto é tudo aquilo que comunica, que transmite um sentido. Então você perguntou um filme. Um filme, ele tem um roteiro, né? Então, na hora de montar, de escrever um filme, um roteiro, ele pensa assim, ele tem um contexto, ele tem um tempo, ele tem um espaço, tem personagens, não é isso? Então, um filme pode ser considerado, sim, um texto, né? Por quê? Porque ele tem um sentido. Quando a gente está assistindo um filme, é uma história e também ele preocupa quem vai gostar desse filme. É um filme de ação? É um filme para criança? É um filme infantil? Então, existe esse contexto. Existe o contexto de produção, existe um contexto de circulação e existe um contexto de recepção. Então, você pode considerar um filme como um texto. Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta é do terceiro ano. O que são estratégias de leitura, professor? Estratégia de leitura. É o que eu tinha explicado, o skimming e o scanning seriam estratégias básicas de leitura em língua inglesa. Então, além dessas, que eu já falei que são estratégias também, é atenção a tudo que tem, todos os elementos que tem no texto, a informação não verbal, que Rose comentou aqui, que do tudo é texto, né? E na cultura digital, a imagem ganha uma força maior. Outros gêneros, então não é mais o verbal, aquele negócio do livro, só o escrito. Então, tudo é filme, a gente vê mais coisas, mais vídeo, que o vídeo é a mistura de tudo, você tem imagem, você tem fala, oralidade, com escrito também, que você tem legendas, então é aquela mistura. Então, na cultura digital, você tem mais elementos extra escrita, né? Muito mais a escrita. Agora, as estratégias são também de observar todos os elementos da leitura, a primeira frase, o primeiro parágrafo, que pode introduzir o tema, né? A palavra, o final, como o princípio e o fim do texto, que vão ter informações mais sobre o que é as palavras-chave do texto. Em inglês você vê essas palavras aqui que são palavras importantes do texto. Então, isso vai ajudando muito com que a pessoa, porque a língua portuguesa a pessoa já tem um conhecimento maior da língua materna. Então, o estudante já tem um domínio grande dela. A gente é a mesma coisa, só que mais para trás. Então, a gente tem menos estrutura, menos vocabulário. Então, a gente tem que ir mais comendo a sopa pelas beiradas. Ver a figura, ver uma coisa lá, ver uma palavra igual, que os cognatos também são estratégias de leitura, palavras iguais ao português. Então, a gente vai olhando aquilo tudo e entende. E o Enem somente cai mais interpretação, é leitura. São questões de leitura. Uma leitura atenta, marcando as palavras, faz muita diferença, não é? Você vê, olhando a figura, o que é, olhando as legendas, intertítulo, no caso da linguagem mais jornalística, porque no caso de um livro você tem só o texto, então você tem que ter mais atenção. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do primeiro ano. O que são modalizadores? Então, vamos lá. Modalizadores, eles são aqueles elementos que atuam como indicadores de argumentação. Então, vamos pegar lá uma redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo. Então, é de suma importância que você, quando a Bruna falou que agora naquela leitura atenciosa e onde você sublinha, então onde você destaca, é importante que você consiga, naquele texto, sublinhar e olhar onde estão esses modalizadores. Porque ali que está a argumentação do autor.
Então, ele usa essas palavras que são muito os verbos, os advérbios, né? Por exemplo, quando você tem lá, talvez, quando eu uso uma frase assim, realmente é necessário usar a máscara. Então, esse realmente eu usei para quê? Para enfatizar. É diferente de eu falar assim, é necessário o uso da máscara. Quando eu falo assim, realmente, aí tem uma opinião minha. Né? Então, isso aí, o realmente, ele tem a função de um modalizador. Então, modalizador é quando você fala como também, além de, você pode indicar uma certeza, uma conclusão, você pode indicar uma dúvida, um sentimento. Então, são as palavras usadas, são os elementos, né? São essas palavras usadas para argumentar. Então, é de suma importância que você destaque, que você observe naquele texto quais são os modalizadores. Onde estão os modalizadores? Porque aí você vai ver qual a opinião do autor, o que ele usou para argumentar. Né? Então, quando você fala porquê, quando você usa o porquê, você está querendo explicar. Né? Então, essas palavras são os modalizadores. Perfeito, professora. Vamos para a próxima pergunta. Do terceiro ano. É importante o uso de dicionário inglês-inglês, professor Fernando? Essa pergunta é interessante, porque é uma coisa que a gente, é uma polêmica grande na tradução, que não pode usar mais, não. Eu acho que pode usar sim. Tem palavras que a gente, na área da compreensão, uma palavra que você traduz, eu acho que ela fica clara, uma coisa ou outra. Agora, se a pessoa ficar presa em exercícios, de tudo isso que é considerado uma coisa tradicional, tudo na tradução e passar para o português, tudo que você aprende, você não desliga do português. Se você aprender inglês, tem que aprender a pensar. Então, no dicionário inglês, você vê a definição da palavra e o sinônimo, em inglês mesmo. Então, você já vai aprendendo a pensar em inglês. O que é aquele sinônimo, o que é a descrição daquilo em inglês. Você entende direitinho, porque ele transforma em miúdos a definição. Então, eu acho interessante ver para a pessoa, não é que não vai usar mais, mas é desligando o português, senão você fica preso. Tudo você quer traduzir e não pode. Você tem que já aprender o idioma, é você aprender já a pensar na própria língua. Vamos para a próxima. Primeiro ano. Explique a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Então, vamos lá. A linguagem denotativa é aquela referencial. É aquela linguagem do dicionário, né? É o sentido da palavra, é o sentido literal da palavra. Onde é usada, em qual texto é usado a linguagem denotativa? Nos textos jornalísticos. Né? Por quê? Porque ali, numa notícia, numa reportagem, porque a palavra tem que ter o sentido literal, é o sentido do dicionário, que é diferente da linguagem conotativa. A linguagem conotativa é quando nós usamos as funções de linguagem. Né? Por quê? Em quais os textos nós usamos? Nas músicas, nos poemas. Né? Então, nós podemos brincar com as palavras. A linguagem denotativa é aquela linguagem com sentido figurado. Né? Se você falar assim, por exemplo, nossa, minha sogra tem o coração de pedra. É uma linguagem figurada, né? Porque existe coração de pedra. Então, quer falar assim, que ela é dura, né? Então, coração de pedra, eu usei uma linguagem denotativa. Então, você encontra muito nas músicas, muito nos poemas, né, Fernando? Quer completar? Acho demais. O que eu falo, eu gosto de diferenciar muito, que eu acho um divisor de água também de texto, é o texto literário e o texto não literário. O texto literário é a música, é o poema, é tudo que usa essas figuras todas de linguagem que servem ao estilo conotativo, né? Que serve a função conotativa. Então,
é usado demais, igual você falou, figura de linguagem, é metáfora, usado demais. E há outro, o que não é o texto não literário, que é os outros textos todos, são sentido referencial. Mas a arte, ela usa, e aí por ser também usar muito essas figuras de linguagem, essa linguagem mais figurada, ela é extremamente subjetiva, é um texto subjetivo. Então, para interpretar também já é uma coisa que eu falo, você vai seguir as pistas textuais, mas eu acredito, como a gente lê muito, o texto ele acontece à medida que ele é lido. Ele acontece ali. Então, o autor quis dizer alguma coisa, você segue as pistas textuais, mas o texto acontece na hora que ele é lido, porque cada um tem um mundo, vem de um mundo, de um contexto diferente. Então, cada um tem uma interpretação. Agora, o que a gente se propõe é seguir as pistas textuais. Você não pode interpretar tudo. Mas num texto literário, você é livre para interpretar o que você quiser. Então, finalizando, né? Então, denotativo é o sentido literal. Então, o Fernando falou, lembrou muito bem, usa a objetividade, né? Numa notícia é um fato, é um acontecimento. Então, usa a função referencial. Conotativo, você pode brincar com as palavras. Você usa a subjetividade. Agora, a nossa próxima pergunta. O caso possessivo é usado para coisas? É uma coisa importante no inglês que a gente aprende logo, sexto ano, sétimo, que é colocar o S, o apóstrofo, e colocar o nome da pessoa primeiro, depois colocar o objeto. Então é usado para pessoas e objetos que a gente aprende muito. It's John's book, o livro de João. Mary's notebook, Mary's house, a casa de Mary, que indica a posse, né? Agora, a gente em inglês, você vê muito nessas aulas de leitura que eu dei, muito usado para coisas. Por exemplo, world's most important places, lugares mais importantes do mundo. Então, você vê muito, usado demais. Brasil's most famous cities, as cidades mais importantes do Brasil. Então, você vê ele muito usado como posse entre coisas. Isso em linguagem jornalística é muito usado. Obrigada, professora. Agora, a nossa próxima pergunta é para o primeiro ano. O que significa fazer inferências? Muito legal, né? Então, fazer inferências é... Quando é que eu faço inferências? É quando eu vou compreender ou quando eu vou interpretar um texto? Inferências é quando eu vou fazer uma interpretação de texto. Porque eu vou além, é a dedução, né? O que eu vou deduzir, eu vou concluir. Então, inferência é ir além do que está ali, né? Aí eu uso o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento prévio daquele assunto, porque eu vou fazer uma inferência, eu vou fazer uma dedução. Eu vou ler o texto e eu vou além do que está ali no texto, naquela compreensão. É o que está implícito, né? Então, vai depender muito mais de uma releitura, né? Eu preciso, para fazer uma inferência, eu preciso localizar os modalizadores, porque vão me ajudar, né? Então, eu vou fazer uma dedução, eu vou fazer uma conclusão. Isso que é fazer uma inferência. Conseguir chegar até as informações que estão implícitas, que a gente fala que estão entre linhas de um texto. Muito obrigada, professora. Agora, a nossa próxima pergunta é do Guilherme Honorato, aqui de Belo Horizonte. Ele está no 7º ano, da Escola Estadual Santo Afonso. Professor, ele está perguntando, o inglês pode ter variação linguística? Pode, muito. Aliás, é um tema, essa pergunta aí, eu pretendo fazer montar uma aula mais para frente sobre a variação linguística, que é grande. Que a gente fala em português, tem. A variação linguística, ela não só tem que ser, a gente cultiva o respeito a ela, todas as formas, né, Rose? Toda forma de linguagem, os dialetos, os sotaques são respeitados, né? É muito interessante. Essa variação na oralidade fica mais evidente. E, inclusive, você vê o inglês dos Estados Unidos, ele é diferente do inglês britânico, o inglês falado na Índia, né? Em Canadá, em lugares extremamente diferentes. Eu, por exemplo, até falei numa dessas
tira dúvidas aí, comentei esse caso de ter ido em São Paulo, num congresso de língua inglesa, e que um senhor britânico falou, eu não entendi quase nada. Falei, gente, não é possível, eu sei inglês, fiquei a vida inteira em inglês, eu não entendi. Não entendi pouca coisa, né? Vamos dizer assim, metade. Aí depois teve um americano que falou, eu entendi mais, entendi bem, uns 90%, e por fim teve um colombiano que falou, eu entendi 100%. Então, quer dizer, o próprio som, aquele sotaque diferente, né? Às vezes de um lugar da Inglaterra. Então, tem muito essa coisa do som, tem a diferença da também palavras, que uma coisa no inglês americano é uma, no inglês britânico, muita palavra diferente. Igual aqui para Portugal, não tem também, Rose, muita diferença das palavras para cá. Então, você tem em vocabulário uma palavra diferente da outra. Agora, o inglês que é ensinado hoje é chamado língua franca, então é o inglês do mundo inteiro. Porque 80% dos falantes de língua inglesa não são falantes nativos, então é um número enorme. 80% das pessoas que falam inglês não são falantes nativos. Mas a gente geralmente escolhe um tipo de inglês que eu tive mais professores americanos, então eu escolhi o britânico, o americano. Então, no caso das palavras inglesas e americanas, eu escolho mais, mas não é isso que é aquele padrão, não. Padrão é o inglês falado no mundo inteiro. Na Nova Zelândia, no Canadá, é isso que é importante. Agora, é essa variação que enriquece a língua. Agora, ela é muito grande, de som, de vocabulário, de expressões, até dizeres, provérbios, que uma coisa é entendida num lugar, e isso que faz a riqueza da língua, né? É verdade. Vamos para a próxima pergunta? Explique o que é contexto de circulação, uma pergunta do 2º ano. Tá, então vamos lá. Nós vimos, eu já falei um pouquinho, que o texto, ele tem um contexto, né? Um contexto de produção, ele tem um contexto de circulação e um contexto de recepção. Então, o que é o contexto de circulação? Eu estou escrevendo, quando eu escrevo um texto, eu preciso preocupar onde vai circular esse texto, onde vai veicular esse texto, né? Por exemplo, uma notícia, onde é a circulação da notícia? Vai ser na televisão, no jornal, né? Em qual jornal, quem vai ler essa notícia? Então, todo texto, o autor, ele preocupa com esse contexto, né, com o contexto de circulação, para quem ele está escrevendo, para que ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, que é de suma importância. Ele está escrevendo, uma propaganda? A propaganda, ele precisa persuadir o leitor, não é isso? Então, ele precisa usar um vocabulário próprio para isso. A notícia, ele vai simplesmente informar um acontecimento. Então, ele precisa de preocupar com a linguagem, com como ele vai escrever, que é simplesmente, ele vai usar uma função referencial, que é para informar. Então, tem a diferença. Qual o objetivo do texto? O que ele quer atingir? E quem vai ler esse texto? E onde vai circular esse texto? É de suma importância. Então, circulação é onde vai veicular aquele texto. Então, quando você escreve uma redação do Enem, você escreve pensando em quem? No corretor, né? Ele vai corrigir. Então, ele tem que entender. Então, você preocupa em escrever para ele, para quem vai corrigir. Então, a circulação é onde vai veicular aquele texto. Nossa próxima pergunta agora chegou de um aluno que não se identificou. Ele está perguntando quais os gêneros encontrados em uma revista, professor Fernando? Gêneros da revista, que foi, as duas aulas foi skimming e scanning e linguagem não verbal em texto. Por isso que eu acho importante o jornal, eu até comentei aqui em outras, tira dúvida, da importância da variedade de gêneros textuais do jornal ou da revista, que tem uma variedade grande. Você tem na revista, você tem a notícia, você tem a reportagem, que é a mais complexa, você tem o editorial, que chama Letters from the Editor, ou Editor's Note, que eles usam em inglês, que é o editorial em português. Então, ali já tem opinião. Você tem horóscopo, você tem book review, que é a resenha de resenha de livros, resenha literária, resenha de filme. Então, você tem essa quantidade
grande de texto. Pode ter coisa literária também numa revista, um suplemento literário, um conto, que já é uma coisa literária. Você tem uma grande... Então, o que é importante dos gêneros é a pessoa ter acesso e ter um desempenho na função social da linguagem. É igual o Rose comentou assim, tem que saber onde, para quem vou fazer, né? Para quem que eu vou dirigir essa comunicação? Quem que é meu propósito de comunicar? Qual é o meu propósito de comunicar? Aí eu tenho uma variedade enorme de gêneros. Se for nesse gênero, Rose, vai ser desse jeito. Pode pôr o outro. E cada um tem a sua característica. Cada um se dirige a um tipo de público diferente, que vai comunicar uma coisa, mas cada um com característica. Se for editorial, você tem que ter opinião. Se for outra coisa, ou com figuras, E isso nos traz também a noção muito importante hoje em dia, que é do multiletramento, que é o letramento digital, que a gente tem que saber, e o multiletramento, são vários gêneros. Muito obrigada, professor Fernando. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagem, que no próximo bloco contará com a participação da professora Guiomar Coura. Eu agradeço a presença do professor Fernando e você participa do Tira Dúvidas de Linguagem. É só ligar no nosso telefone ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!